Olá, alunos e alunas, professores, sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Sou a professora Elioinay Lima e hoje nós vamos trabalhar componente de língua portuguesa. Nosso objeto de conhecimento hoje são os gêneros textuais e hoje nós iremos ver artigo de opinião. Vamos iniciar fazendo aqui a análise dessas duas tirinhas. Na tirinha 1 diz o seguinte: você precisa respeitar a minha opinião. É o que ele grita todo indignado sempre que ouve uma opinião diferente da dele. Segunda tirinha. A gente consome muita coisa pronta por falta de tempo ou preguiça. O pior é consumir opinião pronta. Então vamos lá. Com base nessas duas tirinhas, a gente já pode perceber a importância da opinião e de nós, enquanto formadores de opinião, qual o nosso papel na sociedade. Então é muito importante esse gênero textual e eu espero que com a aula de hoje vocês se aprimorem desse gênero textual. Então vamos lá. Primeira coisa que nós podemos aí identificar é a diferença de informação e opinião. O que é uma informação? É o que pode ser confirmado e verificado por meio de todos. É o fato, acontecido. E a opinião é o ponto de vista de cada pessoa sobre determinado assunto que pode estar de acordo ou não com o grupo a que ela pertence. Então, a opinião é aquilo que nós, enquanto interlocutores, colocamos sobre um fato do qual está acontecendo. Então, vamos lá. Definição do gênero artigo de opinião. Ele é um texto opinativo, de cunho argumentativo, ou seja, você vai, de acordo com as análises feitas, você vai provar, argumentar, justificar o seu ponto de vista sobre algo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto, um acontecimento ou uma ideia de relevância é defendida. Então, você vai defender o seu ponto de vista por meio de uma situação chave, através de recursos argumentativos, comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos e qualquer outro recurso que, no caso, você como autor está disposto a fazer aí a investigação por meio do que aconteceu. Qual é a finalidade desse gênero? Apresentar uma tese sobre um determinado assunto a fim de persuadir o interlocutor, persuadir, convencer, levar o seu leitor a acreditar que aquele ponto que você está justificando, está abordando, ele tem relevância na sociedade por meio daquilo que está se falando. Então vamos lá. Quais são as principais características deste gênero textual? Primeiro, o uso da argumentação e da persuasão. Não adianta apenas colocar a sua opinião, você tem que respaldá-la, colocar aquilo, os argumentos, utilizar de recursos argumentativos para que a sua tese, o seu ponto de vista, ele tenha fundamentação. E aí a persuasão é que eu espero alcançar desses argumentos, ou seja, que o meu leitor, meu interlocutor, ele de fato venha a compreender o meu posicionamento sobre determinado ato. Os textos são escritos em primeira e terceira pessoa, então eu posso colocar em primeira pessoa porque no caso o autor ele também se posiciona, então a gente coloca aí os textos em primeira pessoa. Ou também posso estar trazendo a informação para que os meus leitores, eles por si só, ao passo daquilo que eu quis abordar, eles façam aí as reflexões deles. Normalmente os textos são assinados pelo autor. Cada artigo de opinião, a gente vai ver mais à frente que é importante que a gente identifique quem é que está abordando o assunto para que a gente possa também observar o ponto de vista desse autor. São textos vinculados nos meios de comunicação como rádio, TV, revista, blogs ou qualquer outro sites ou qualquer outro meio em que dê visibilidade. Possuem uma linguagem simples, porém uma linguagem bem trabalhada, certo? Porque como são textos publicados, eu não posso escrever de qualquer forma, então é uma linguagem simples para que as pessoas possam compreender o que eu falo, porém bem trabalhada.
Objetiva, eu posso levar o fato de forma direta, e também subjetiva, porque eu coloco como autor a minha opinião sobre o fato. A maioria dos temas é da atualidade, porque geralmente os temas eles são propostos exatamente para que haja o impacto, aquela questão de fazer com que os meus leitores e também a sociedade em geral venha discutir sobre algo. E está relacionada às problematizações da sociedade. Possuem títulos polêmicos e provocativos, porque qual é o intuito? Exatamente que haja essa dimensão, né, de ideias, de opiniões sobre determinado fato. Os verbos aparecem no presente e no imperativo, então são acontecimentos, né, da atualidade que vem acontecendo de fato na nossa sociedade. Qual é a estrutura de um artigo de opinião? O artigo de opinião, ele tem a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o que a gente aborda? A contextualização dos acontecimentos, o problema que está sendo abordado, no caso a temática, e já também na introdução eu apresento o meu posicionamento de contra ou a favor a determinada problematização. No desenvolvimento, é aqui nessa parte do desenvolvimento que eu vou colocar os meus argumentos a fim de convencer o leitor e também as minhas justificativas pelo fato, né, de eu defender a minha tese sendo contra ou não. E na conclusão, a gente utiliza o raciocínio argumentativo para voltar e dar maior credibilidade ao que foi falado aqui no desenvolvimento. E eu faço o fechamento, geralmente, colocando uma ideia, né, de resolução de determinado problema. Não vamos nos adentrar de fato agora, porém, em uma aula posterior a gente vai falar mais detalhadamente sobre cada parte dessa produção textual. Quanto ao conteúdo, o que a gente assim deve ficar em alerta quanto ao conteúdo que vai ser, no caso, exposto, né, o artigo. Posiciona-se, no caso, o autor, ele posiciona-se explicitamente ele diz, né, de fato, o que ele está pensando sobre algo, se ele é contra ou a favor, ele já deixa claro isso, em relação a uma questão polêmica, que for discutida, seja ela qual for. Formula claramente a questão problema, porque para ele, no caso, dependendo da temática, ele vai dizer por que ele é contra ou não, já fazendo o levantamento da problemática. Toma conhecimento do que já foi dito sobre o assunto e por quem. Então é interessante aqui que antes de darmos a nossa opinião ou de o autor colocar a opinião dele, realmente fazer um levantamento sobre esses acontecimentos, o que já se foi dito sobre isso, quem falou isso, para poder ele ter maior respaldo na hora de fazer sua justificativa. Insere a questão no contexto do debate, incorpora a posição de outras pessoas, porque é importante que a gente também conheça as divergências de opiniões aqui, para que a gente possa ainda mais fundamentar aquilo que a gente quer defender. Claro que vendo a posição e a opinião de outras pessoas, a favor e contra também, para que a gente assim amarre de fato os nossos argumentos, as nossas ideias e, no caso, utilizar de alguns recursos que possam nos ajudar. A gente fazer pesquisas relacionadas às temáticas, às evidências, o que foi levantado de estatísticas, para que eu possa também ter um maior embasamento teórico sobre aquilo. Ver também, é importante a gente fazer aí a observação do que foi os especialistas que são de determinada área falaram. Então é importante que vocês fiquem atentos a isso, para que não torne uma mera opinião, mas que de fato tenha fundamento e que venha ter um respaldo na sociedade, né, para resolver determinado problema. Entendamos que argumentar significa convencer ou persuadir, e é isso que precisa ser feito durante toda a produção com relação ao conteúdo do artigo. Para tanto, é preciso ter o cuidado de não entrar em contradição com aquilo que se defende. Então, se você lá na sua introdução, no seu artigo, você está defendendo algo, você vai até o final defendendo isso. Porque quando há contradição, fica muito confuso para o seu leitor saber de fato onde é que você está se posicionando.
Às vezes, uma pequena palavra pode confundir, pode contradizer aquilo que a gente fala. Então, é importante ter esse cuidado, principalmente também na parte escrita, porque você defende a sua ideia, você argumenta sobre ela, porém, se você não tiver um desfecho ou utilizar os termos linguísticos conectivos de produção que argumente, que dê firmeza nas suas ideias, fica um texto muito confuso. E não esquecendo, o título ele é muito importante. É por meio do título que você vai assim aguçar o interesse do seu leitor a respeito do que você quer falar. Por isso que tem que ser um título bem chamativo, bem polêmico. Vamos aqui fazer uma breve análise sobre o artigo de opinião. Vamos observar aqui essa imagem que foi retirada de um site. Então, nós temos aí, como é que eu sei? Nós temos alguns recursos que nos permitem identificar. Por exemplo, eu tenho no meu canto superior direito, Gazeta do Povo. Então, a gente já vai identificando. Não desconsiderem isso, principalmente se forem artigos publicados em blogs e sites. Temos que ver em qual seção está aí sendo publicados esses artigos. Temos que ver do que está se tratando, né? Aonde está o endereço eletrônico, aonde está publicado, porque isso vai dar a veracidade dos acontecimentos. É por isso que nós devemos ter cuidado com as fake news. Porque quando a gente identifica apenas uma informação, mas a gente não sabe a origem dela, não sabe onde ela foi publicada nem por quem, aí as fake news que estão aí tão bem observadas, né, por todos nós, elas acabam se propagando. Então é importante saber quem fez, é importante saber onde foi publicado, porque isso vai dar maior firmeza na hora dos seus posicionamentos. Então vamos aqui analisar. De acordo só com a imagem, o que a gente pode identificar? Qual foi o suporte utilizado para que esse artigo fosse publicado? E tem outra questão. Em qual seção a gente pode identificar esse artigo? Se a gente analisar bem, automaticamente eu já dei a resposta para essa pergunta. Vamos lá. Observa que foi publicado em um site. Então, o site ele é muito importante para que a gente possa identificar a informação e também o nome, no caso aqui, do jornal ou do blog que essa informação foi vinculada, Gazeta do Povo. E nós temos também a seção. Qual seção esse artigo foi publicado? Na seção de opinião. Então é interessante que a gente faça essas observações, principalmente em blogs, em sites, para a gente realmente identificar que ele é um site confiável. Informações confiáveis. Agora vamos lá. Observemos aqui esse artigo de opinião que tem como título Fake News, uma armadilha. Eu trouxe só essa parte, né? E esse artigo de opinião, ele foi escrito pelo Ricardo Breyer. Então, observemos aqui qual a importância de a gente ter o cuidado também de a gente identificar aí a importância do título para que a gente possa compreender de fato o que é que vai ser tratado lá no artigo. Então, vamos lá. Qual a importância do título em um artigo de opinião? Porque é muito interessante que a gente tenha essa observação na hora da produção textual. Então, qual é? O título ele deve ser chamativo para atrair o leitor. É por meio do título que eu vou fazer com que o meu leitor se interesse ou não para ler o meu artigo. Então, é a porta de entrada do seu artigo. Apresenta o tema sobre o qual o autor vai opinar. Observa que já no título você traz uma informação sobre o que você quer falar. Então, é importante que o seu título ele seja coerente com aquilo que você vai defender. Pode ainda adiantar o posicionamento, né, do autor sobre a questão polêmica a ser apresentada. Então, o título ele tem grande importância e mais à frente, em outras aulas, a gente vai poder compreender a importância desse título. Vamos lá. O que nós aprendemos na aula de hoje? Conhecemos a diferença de informação para opinião, conhecemos o gênero artigo de opinião, suas características e a finalidade, revisamos a estrutura de um artigo de opinião e o conteúdo de sua produção e analisamos o suporte e a importância da escolha do título. Agora, eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês. Vamos lá. Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. O
que será que essa tirinha aqui quis nos transmitir? Então, reflitamos sobre isso e fiquem conosco na próxima aula. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre artigo de opinião. Até mais!